Salve galera, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje. Tivemos a volta do Campeonato Brasileiro, finalmente, né? Para nossa alegria, teve a volta aí do nosso futebol. A gente, obviamente, começou a noite se alegrando com o início das atividades, mas terminou a noite bastante perplexo, né? Ontem a gente acompanhou, ontem a gente falou muito, não foi ontem, né? Mas ontem a gente falou muito sobre a questão da forma como a delegação do Corinthians foi recebida em Santos, né, com manifestações e tudo mais. E hoje não, ontem, né? No caso, após o jogo, caramba, né? Após o jogo, caramba. Ao final do jogo, porque o jogo não terminou, a torcida do Santos se manifestou de forma bastante agressiva e o árbitro da partida teve que encerrar o jogo. Cara, estava quase no final, mas não chegou a terminar, né? Não chegou a terminar. A gente tem que falar a verdade, né? E o Voaden ele acabou encerrando a partida e uma mancha, cara. Uma mancha nesse retorno aí do futebol, porque a gente estava bastante ansioso, a gente aguardava bastante esse clássico e o que aconteceu foi absolutamente lamentável, tá? Ao final do podcast de hoje, a gente vai ouvir a coletiva do Corinthians. A coletiva começa com o Duílio. Ele se manifestou não só em relação ao que aconteceu na Vila Belmiro, mas para também dar uma explicação, uma satisfação para a imprensa, para os fãs, né? Para os corintianos, fãs do esporte, em relação ao que aconteceu com o Corinthians, que gerou muito debate, né? Aquela recepção do porquê que o Corinthians não ficou na Baixada Santista, voltou para São Paulo e falou sobre muita coisa bacana. Já faço aqui um elogio ao presidente do Ilho por ele dar a cara, tapa, né? Porque isso é uma coisa que a gente cobra de dirigentes. Porque é legal aparecer o dirigente se vincular a coisas positivas, né? Todo mundo quer se vincular a coisas positivas. Aparecer levantando o troféu, aparecer ao lado de um jogador após uma vitória. Mas você ser presidente de um clube é na alegria e na tristeza. É como um casamento, né? É na vitória ou na derrota. E o Duílio, ele costumeiramente, isso é algo que eu gosto muito do Duílio, ele costumeiramente ele costuma aparecer nos momentos difíceis, né? Ele não é um cara que é, é, manda outra pessoa ou faz uma nota oficial, não. Ele costuma realmente dar cara a tapa. Então, assim, óbvio que a gente deixa as nossas críticas em termos do que, cara, do que a gente acha do que a gente acompanha em relação a algumas notícias da administração, enfim, a gente deixa a nossa crítica, mas nunca em tom de maldade ou de perseguição, né? Se tem uma coisa que eu gosto muito do Willian é isso, assim, para ter uma crise ele aparece, ele sempre aparece. Então a gente vai ouvir um pouco as palavras do Willian, após o do Willian vem o Vanderlei também para falar um pouco sobre o jogo, sobre o que aconteceu, o início da coletiva do Vanderlei é muito legal também, porque ele já abre falando sobre o episódio, né, do que aconteceu. Ele explica um pouquinho melhor do porquê que o Corinthians não desceu do ônibus, né? Porque isso gerou brincadeiras de rivais, né? Até um certo desgosto de torcedores também, né? Que falou que o time era medroso, enfim. É importante eles darem esse, essa palavra, deixar a opinião deles, o manifesto deles, né, a favor ou contra do que aconteceu. E vamos embora, vamos para as notícias esportivas. Hoje provavelmente será um podcast mais longo, eu vou tentar passar rapidamente. Não vou falar muito assim, especificamente de um jogo ou outro, vou passar pelos placares e trazer as notícias esportivas, todas elas, tudo do site do GE, tá? Do Globoesporte.com. Então, vamos começar primeiro pela agenda do dia, tá? Porque o São Paulo venceu o Atlético Paranaense de virada, né? Saiu atrás de um gol relâmpago, mas o Furacão sai início do jogo, já sai fazendo um gol, né? Falei, você já fica naquela, cara, não é possível, né? Não é possível. O Atlético que demitiu o Paulo Turra, o São Paulo sai atrás mais uma vez. Será que vai conseguir? Será que vai dar? Conseguiu uma bela virada, tá? Primeiro gol do Gabriel Neves, já no primeiro tempo, para dar aquela tranquilizada. O Dorival faz as suas mexidas, o Luciano faz o gol da virada e o São Paulo sai vitorioso. O Fortaleza vence o Cruzeiro, tá? 1-0. Fora de casa, hein? O Fortaleza consegue um grande resultado. Esse jogo que a gente vai falar muito das questões
não do jogo em si, mas do que aconteceu ao final da partida, né? A manifestação, na minha opinião, extremamente violenta por parte da torcida do Santos. O Corinthians vence por 2-0, faz os 2 gols logo no primeiro tempo, né? A lei do ex entrando em ação, ela é implacável. O Yuri Alberto estava numa seca de gols. Aí ele vai lá, faz o gol, abre o placar, o Juan faz o segundo gol do Corinthians, que o Fluminense e o Atlético Mineiro, partida que teve a estreia de Luiz Felipe Scolari, não era para ele estrear nessa partida, mas ele já foi, a partida terminou em 1-1, e Bahia e Palmeiras, o Bahia acabou com a imensidade do Palmeiras, Palmeiras perdeu algumas chances no jogo, é importante a gente destacar isso, e ao final da partida foi punido, né? O famoso quem não faz toma, né? Se você tem oportunidades, não capricha e dá chance para o azar, é isso que acontece, tá? Acabou perdendo, eu não vejo nada demais, até porque o Palmeiras tinha desfalques importantes e era, acho que uma derrota que estava na conta, né? Ninguém termina o campeonato invicto, né? Uma hora você vai perder. Só que tem uma curiosidade sobre esse jogo do Palmeiras, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos passar aqui rapidamente, tá? A torcida do Cruzeiro protesta contra os jogadores na derrota e entoa aqui o cântico de time pipoqueiro, né? Pera só um minuto, gente. Deixa eu só pegar um. Perdão. Tô só pegando aqui as minhas anotações, né? Porque às vezes a gente faz nota, às vezes na correria a gente acaba não fazendo muitas notas, né? Só um momento, gente, ó. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? A gente faz algumas anotações que a gente vai ver no jogo e tal. E esqueço de deixar aqui do lado, fui pegar, tá? Tá bom, vambora, tá? Vambora. Vai, toca o barco, né? Toca o barco. Aqui, né, o manifesto da torcida do Cruzeiro, time pipoqueiro, tem que ter raça para jogar no meu Cruzeiro, tá? O torcedor aqui, obviamente, descontente, a campanha do Cruzeiro, ela já começa a ficar um pouco irregular, né? E aí vem a frustração da torcida, porque teve a pausa da data FIFA e tudo mais. O torcedor, obviamente, que é pura paixão, mas tem que ter um entendimento também. Tem que ter um certo tom de razão de que, assim, se o Cruzeiro teve tempo para trabalhar, você imagina o Fortaleza, né? E o Fortaleza tem mais time e tem um trabalho mais longo, mais consolidado. Então aqui acho que, obviamente, que a gente entende o manifesto e o protesto do torcedor, porque a campanha do Cruzeiro nas últimas partidas já começa a ficar bastante pessimista, né? Pessimista, mas é o que eu acho que condiz um pouco com a realidade do Cruzeiro. Aquela boa fase que o Cruzeiro estava vivendo, chegando até o topo da tabela, sonhou até o torcedor, acho que até sonhou com a liderança temporária, era algo momentâneo que, assim, se você, com todo respeito à camisa e à grandeza e à história do Cruzeiro, se você olhar para o Cruzeiro e ver que o Pepa tinha chego há pouco tempo, né? Era um trabalho de pouquíssimo tempo, apesar do time fazer boas partidas, né? Atuações dentro de campo, era algo que era totalmente previsível que iria oscilar e ia ficar inconstante em dado momento, como aconteceu com o Fluminense, por exemplo, que ainda também não saiu dessa situação de irregularidade, né? Não pôde, por exemplo, contar com o Marcelo mais uma vez. Então é natural, né? Eu vejo isso como natural que aconteceu aqui, eu vejo como uma situação absolutamente normal. Um time mais organizado, com mais tempo de trabalho, vencendo um outro time que tá trabalhando para melhorar, né? Tá trabalhando para melhorar. Aqui o John Textor, né? O Palmeiras perdeu pro Bahia, o Bahia, no caso, venceu o Palmeiras, né? E o John Textor agradece aqui o caule por vitória do Bahia sobre o Palmeiras, né? Essa manifestação do Textor, tá? Ela é muito, ela tem muito significado porque o Botafogo permanece na primeira colocação e se vencer o Goiás não, que é o Vasco, né? Se vencer o Cuiabá, o jogo na Arena Pantanal, o jogo é difícil, tá? Mas se vencer, o Botafogo abre uma bela vantagem para o Palmeiras, né? Abre uma bela vantagem para o Palmeiras. E aí, o próximo jogo, a curiosidade sobre o jogo do Palmeiras, né? Sobre o Palmeiras que eu falei que tem uma curiosidade. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Botafogo no Allianz Parque, tá? Essa semana de data FIFA, o que aconteceu, né? O que aconteceu? O Palmeiras aumentou consideravelmente o preço dos ingressos, justamente porque essa seria uma partida
que a gente previa que seria pela liderança do campeonato, né? Só esqueceram de combinar isso com o Abel e com os jogadores do Palmeiras, né? Só esqueceram de combinar, porque se o Flamengo vencer, por exemplo, o Flamengo passa o Palmeiras também, né? Empata em pontuação, mas o Flamengo tem uma vitória a mais, né? Então, dependendo do que acontecer na quinta-feira, na noite de quinta-feira, vitória de Botafogo, que é muito é complicado, mas é muito possível, e a vitória de Flamengo, que também é complicado, mas também é muito possível, o Palmeiras pode terminar a rodada na terceira colocação, né? E aí eu quero ver se todos os ingressos serão vendidos. Se bem que muito já foi vendido, né? A expectativa do torcedor, a confiança e tudo mais. Só anteciparam o valor, assim, cobraram o valor dos ingressos muito antes do previsto, né? E acabou sendo surpreendido. Como eu falei, só esqueceram de combinar com os jogadores e com o Abel Ferreira. Não estou fazendo uma crítica ao Palmeiras, eu acho que a derrota ela é absolutamente normal. E como eu disse, o Palmeiras desfalcado, né? Alguns atletas foram servir a seleção brasileira e tudo mais. Não deu tempo dos caras voltarem, obviamente. Se o jogo fosse na quinta, talvez alguns jogassem, mas os que jogaram, aí sim, esse tem que ser cobrado, né? Pela, pelas oportunidades que foram perdidas, pelo baixo nível técnico praticado em alguns momentos. Eu acho que tudo isso cabe para os que jogaram, tá? Mas é compreensível e, como eu falei, quem não faz toma, né? O Palmeiras é um time que vem perdendo oportunidades e quando perde oportunidades, às vezes conta com a bola parada e, por exemplo, o zagueirão Gustavo Gomes também não jogou, porque ele jogou por Paraguai, né? Então, volto a repetir, eu acho que é uma partida, uma derrota absolutamente normal, não é motivo para crise, não é motivo para desespero. O Gustavo Gomes jogou, né? Eu acho que jogou. Deixa eu só olhar aqui o, a escalação para não falar besteira, né? Porque, ele jogou sim, mas fez o jogo com a seleção, se eu não me engano, né? Agora eu não sei se o Gustavo Gomes saiu, mas, por exemplo, o lateral esquerdo, como é que é o lateral esquerdo? O uruguaio, ele não tava, por exemplo, né? Então, assim, tem desfalques importantes, como falei, volto a repetir. Alguns torcedores talvez fiquem irados com aquela marcação de gol anulado, né? Teve um gol que, na verdade, o gol não foi anulado, o gol não foi validado, né? Teve um lance ali do Arthur e o Marcos Felipe, o goleiro do Bahia, vinha protagonizando um frangaço e ele conseguiu recuperar a tempo de tirar a bola em cima da linha, né? A imagem ela é inconclusiva. O torcedor palmeirense, obviamente, ele vai se manifestar de forma, cara, a se sentir lesado, né? A se sentir lesado, mas, sinceramente, é um lance difícil. E quando o lance é inconclusivo, fica a marcação de campo, né? Fica a marcação de campo. Como o árbitro não marcou gol, como o Bandeirinha também não marcou gol, né? Não sinalizou o gol, ficou a marcação de campo, que é justamente a não marcação do gol, porque o lance é difícil, né? O lance é difícil. Assim, eu assisti alguns programas esportivos e a imagem que tem, a melhor imagem é uma imagem por trás do gol, né? Por trás do gol. E o pessoal olhando falando, não, não entrou. Não dá para você saber se entrou, gente. Você tem visão 3D? Né? Você consegue fazer uma imagem 3D do lance? Não dá para cravar que a bola entrou ou não. Né? Não dá. Como eu disse, assim, a parte de baixo da bola, ela passa a linha do gol, mas a parte de baixo não conta, tem que passar a circunferência inteira, né? E aí é que tá, nesse ponto não dá para ver, não dá para ver, não dá para você ter a real noção, proporção, fazer a projeção, fazer o cálculo da imagem 3D na sua cabeça. Tem gente que eu acho que é robô, né? Tem gente que crava assim, não foi gol, não foi gol. Então você é um robô, né? Você consegue fazer porque a imagem é inconclusiva. Eu falei, para mim, eu fico com a marcação de campo, porque não dá para você cravar se foi ou se não foi. Então, se não marcaram em campo, é isso que fica marcado, né? Mas o torcedor, obviamente, fica nessa frustração, nessa decepção, tá? Diego Costa, aqui, a partida do São Paulo, né? O Diego Costa, cara, é complicado, né, mano? O atleta sofreu bastante com lesão e ele sentiu uma lesão e saiu chorando, né? Saiu chorando, assim, copiosamente, né? Agora, assim, não dá para saber se ele saiu dessa forma porque estava doendo muito
ou se é porque, pô, ele viu um filme passando na cabeça dele, da lesão que ele teve, de ficar muito tempo fora, sabe? O Diego Costa é um daqueles atletas que no ano passado se machucaram e o São Paulo optou pelo tratamento convencional e após o tratamento convencional foi para cirurgia, né? A lambança do departamento médico. Cara, assim, com todo respeito a quem liderava o departamento médico do São Paulo, mas eu acho que essa decisão foi tomada não para o cara voltar mais cedo, mas é para gastar menos dinheiro, viu? Com todo respeito, gente. Com todo respeito. O feeling que me deu, assim, depois daqueles vários. Vários não, mas assim, acho que foram dois, três episódios como esse, né? Falei, cara, assim, me parece que os caras estão querendo economizar dinheiro. Porque se tem um caso que acontece, aí acontece outro caso, cara, tá evidente que é melhor ir para cirurgia logo, né? Porque o departamento médico não está sendo capaz de detectar que, assim, a melhor procedimento é a cirurgia. Tem jeito, né? Porque no final o cara acaba ficando mais tempo fora, né? O defensor ficou mais de 6 meses fora de atividade após passar por cirurgia no joelho. Sofreu um trauma na coxa direita e precisou ser substituído. Então a gente espera que, obviamente, não seja nada, né? Como eu falei, o choro do Diego Costa, ele é muito, cara, assim, ele chama muita atenção, cara. Ele chama muita atenção, mas aí aí eu fico aí naquela dúvida, né? Será que ele tá chorando porque, pô, não quero passar por isso de novo, ou porque a dor tava assim, sabe? Era insuportável, né? Não sei, a gente obviamente fica na torcida, mais uma virada importante, trabalho do Dorival, tá dando certo. E pro Atlético Paranaense, a derrota, ela era meio que prevista, né? Meio que previsto. Troca o treinador, obviamente que o time joga junto, mas, né, o treinador que vinha fazendo um trabalho, eu diria um trabalho decente, porque, né, ele era questionável, né, o trabalho, o rendimento da equipe, ela era questionável lá no Paraná, né, mas era um treinador que ele era pragmático, né, ele era pragmático. Ou você acha que o Furacão levou o Felipão para lá por quê? Treinador pragmático. Pragmático, não é futebol bom, é título, né? É avançar nas Copas e lutar por títulos. O Turra foi efetivado como treinador com o mesmo propósito, então não entendi, né? Não entendi. Há rumores fortes de que o próximo técnico possa ser o Rogério Ceni. A gente vai seguir acompanhando, se assim acontecer. Acho que seria, se o torcedor São Paulino, alguns têm um pouco de ranço do Rogério Ceni. Acho que seria uma bela escolha para os dois, tá? Tanto para o Atlético Paranaense escolher o Rogério Ceni, como o Rogério Ceni escolher o Atlético, acho que seria uma parceria bastante interessante, tá? Bastante interessante. Espero que de fato aconteça, até porque não tem muitas opções de mercado para o Atlético Paranaense, né? Não tem muitas opções de mercado. Aqui sobre o Felipão, como eu falei, né? Ele decidiu estrear aí nessa partida contra o Fluminense. E aqui ele até fala, né? Deixa eu ver aqui, ó. A gente foi colocando aqui é sobre que foi mais a conversa, né? E aqui a fala do Felipão, né? Estava vivendo outra situação, um pouco diferente. Tive alguns conhecimentos e quando surgiu a oportunidade de treinar o Atlético, que é um dos maiores clubes da América do Sul, puxa aqui, já dá uma puxadinha de saco, né, pro Atlético Mineiro. Algumas pessoas me mostraram uma situação envolvendo o Atlético que me fez pensar como eu poderia trabalhar e conseguir títulos, vitórias, de estar com essas pessoas que eu já convivi. Pensei bastante e percebi que é uma oportunidade que trabalhei bastante para conseguir, né? Aqui o Scolari falando, né, da sua volta ao comando técnico de uma equipe, ele que tinha se aposentado e tinha até dito que não treinaria mais nenhum clube no Brasil, só fora do Brasil, né? Aí é o poder de sedução, né, dos dirigentes do Galo, seja com projetos esportivos, seja com aporte financeiro, enfim. Ele perguntado na coletiva sobre o Alan, por exemplo, que é interesse do Flamengo, ele não falou muito, ele foi evasivo, assim, né? Ele meio que deixa no ar que de fato o Alan pode sair. E aí ele tem um entendimento de que o clube passa por uma situação difícil e que é preciso vender atletas, né, para honrar seus compromissos, né? Então o Felipão não falou que não, ele precisa ficar, ele não fez essa cobrança. Inclusive, ele foi além, né? Ele falou: esse time que o Atlético tem hoje é um time
extremamente capaz, né? É um baita time, ele falou. É, não lembro as palavras exatas que ele falou, mas foi mais ou menos isso, né? Então ele soube o que ele ia encontrar lá, né? Ele soube o, os jogadores que ele ia ter à disposição e acho que imagino que devam ter deixado bem claro para ele que o Alan ou Alan, né? Ele pode sair. É necessário negociar alguns atletas, tá? Aqui sobre Yuri Alberto, né? Que conseguiu fazer o seu gol, passava por um jejum de gols, né? Tava uma situação bastante difícil e ele pagou promessa, hein? Atravessou o gramado da Vila Belmiro de joelhos, tá? Aqui tá apenas uma imagem, né? Vou rodar o vídeo, mas aqui é apenas uma imagem, tá? Aqui do Yuri Alberto pagando promessa. Aqui mais outras imagens, tá? Foi uma promessa que fiz antes do jogo. Minha família também me deu palavras bem confortantes nesse momento difícil que eu estou passando, que o clube está passando. Falei que a gente sairia vitorioso hoje e que eu iria fazer meu gol. Esperei a confusão acabar para pagar a promessa. Então aqui, né, teve aquela confusão, esperou o estádio ser esvaziado e pagou a sua promessa aqui, tá? Foi difícil, um jogo pesado, toda hora puxando o posterior, mas valeu muito a pena pagar a promessa. Estava numa ligação com meus pais, só de escutar a voz deles orando comigo foi emocionante. Minha família é minha fortaleza, que o Yuri Alberto alongando, né? Não sei se ele tá emocionado também, mas alongando também, né? Deve ter doído um pouquinho, né? Deve ter doído um pouquinho. Mas bacana, né? Bacana que o jogador fez a promessa, estava confiante também, acabou dando tudo certo. Não deu certo para o Santos, obviamente, a gente lamenta, né? Não sei que fim vai levar o Oder Hellmann. Há quem diga que ele já caiu, né? Eu não sei se de fato ele já caiu, tá? Acabou a seca aqui, cumpre a lei do ex, né? Que é implacável. Ele é um menino da Vila, né? E volta a marcar após 10 partidas. O Corinthians, que é o, era, não sei como é que tá agora, né? Era até essa partida o pior mandante, agora não deve ser mais o pior, mas está entre os piores, tá? E aqui sobre a torcida do Santos, né? Cenas absolutamente lamentáveis, tá? A torcida do Santos. E aí foi um tumulto, cara, para os jogadores conseguirem sair de campo, né? O Duílio até vai falar em coletiva que o Cássio já tinha acontecido um episódio com o Cássio, né? De confusão dele com torcedores do Santos em partidas anteriores. E uma partida que já aconteceu, acho, não sei se foi ano passado, e o Duílio até fala, o Cássio tava ligadão no que estava acontecendo, porque como já aconteceu, ele estava bem ligado, né? Enfim, alguma coisa poderia acontecer e de fato ele já já saiu de cena rapidamente, né? O Cássio, né? Tava realmente ligado no que poderia acontecer. A gente ri aqui, obviamente, pelo Cássio, mas não pelo que o torcedor do Santos protagonizou. Tá aqui o Soteldo, por exemplo, saindo acompanhado de segurança. Os caras tiveram que fazer uma rodinha num dado momento para meio que blindar os jogadores, que existia um risco alto de uma invasão em massa. Tá? Torcedores do Santos arremessaram bombas e objetos no gramado da Vila Belmiro após depois do término do clássico, não. Né? Não foi depois do término. O fato de arremessar bombas é que levou ao término do clássico. Tá? O jogo acabou antes. Tá? O Leandro Voaden, juiz, o árbitro da partida, terminou a partida com 44 minutos. Estava muito perto do fim, como eu falei, mas tinha mais um tempo de acréscimo. Provavelmente ia acrescentar mais 5, né? Então, acabou terminando. O jogo, na verdade, não terminou no tempo regulamentar, tá? O elenco do Peixe, então, teve que permanecer no centro do gramado enquanto aguardava o fim dos protestos nas arquibancadas. Isso não aconteceu. A polícia militar fez um corredor para tentar proteger os jogadores na volta ao vestiário, mas não foi o suficiente para impedir que objetos fossem arremessados, tá? Que é a imagem da bomba, né? Das bombas que foram jogadas. E aí, para sair de campo, teve que ter toda uma segurança que, como diz aqui a reportagem, não foi tão eficiente porque a galera começou a tirar objetos, né? Esse foi o segundo protesto da torcida do Peixe nos últimos dias. No sábado, as torcidas organizadas do clube foram ao CT Pelé para cobrar resultados, conversaram com alguns jogadores, né? Aqui, ó, né? Situação absolutamente lamentável, né?
absolutamente lamentável. Aqui o procurador-geral do STJD diz que pedirá interdição da Vila ou jogos do Santos com portões fechados, tá? Eu não preciso nem dizer. Vamos seguir com a reportagem primeiro, tá? Procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, afirmou que deve entrar com um pedido até sexta-feira para interdição da Vila ou que o Santos passe a jogar com portões fechados. Amanhã, quinta-feira, aqui é palavras do procurador, tá? Estarei analisando os fatos, as imagens, a súmula e com base nesses documentos vou analisar um pedido de interdição do estádio ou que sejam os próximos jogos com portões fechados. Essa definição vai ser amanhã. Evidentemente, vou encaminhar isso ao presidente do STJD e aí ele vai analisar se defere ou não a liminar, tá? Isso é em caráter liminar. Eu não preciso nem dizer que essa atitude pode levar a uma punição extremamente severa, e o fato de ter uma punição extremamente severa prejudica a equipe do Santos, né? Eu acho que isso é muito claro, é muito óbvio para todo mundo. Pode ter perda de mando de campo, por exemplo, a Vila Belmiro for interditado, e jogos com portões fechados também é uma perda de mando de campo, né? Porque você não tem o seu torcedor. Você tem o fator cidade. Você tem apenas o fator cidade, que chegar em Santos, na Baixada Santista, é uma logística que não é tão simples como fazer um jogo na capital paulista. Então você vê, o Flamengo vai jogar lá, por exemplo, né? E já houve manifestação por parte do Flamengo de que não há segurança, tá? De que não se sentem confortáveis de jogar na Vila Belmiro com torcida, né? Com torcida. Ainda mais a gente sabe que o torcedor vai pegar no pé de alguns atletas, ex-santistas, né? A gente tem ali o Gabigol e o Bruno Henrique, por exemplo. A gente não sabe como é que a torcida pode reagir, como é que a torcida pode se comportar. Já está mostrando sucessivamente comportamentos bastante agressivos. O Santos também, os resultados contribuem para a frustração do torcedor. Não, isso não é culpa da equipe. Isso eu digo assim, que os resultados contribuem para a frustração do torcedor, que vai se tornando cada vez mais agressivo. Isso não é culpa da equipe, obviamente, né? Isso não é culpa da equipe. Mas o Flamengo já se manifestou, então assim, independentemente da interdição, joga com portões fechados. O Santos perde mando de campo. Perde mando de campo porque não vai ter torcedor do seu lado, né? E vai perder grana com bilheteria também. Perde grana com bilheteria também. Então, assim, o fator Vila Belmiro é um fator importante porque é onde tem mais torcedores, o Santos consegue concentrar mais torcedores, tem a questão do ingresso, da bilheteria, mas tem também a logística, é um fator que não é preponderante, mas ajuda. Porque as equipes têm que chegar na capital, chegam de avião na capital paulista, e aí é uma viagem de ônibus de uma hora e pouco, 2 horas, 3 horas, até a Baixada Santista, que é um tempo considerável, né? É um tempo que você fica sentado, você fica sem fazer nada, né? É cansativo, querendo ou não, é cansativo. São Paulo a gente sabe como é que é, dependendo do horário você pode pegar mais trânsito. E assim, é delicado, né? Assim, é uma questão que pro Santos pode ajudar de uma certa forma, a logística, né? Pode ajudar. Mas agora pode perder esse fator, esse elemento que contribui, perde o fator torcedor, perde. Eu já estou falando que perde porque vai ter punição, gente. Não adianta você achar que não, vai ter punição, né? Assim, a nova lei geral do esportes foi aprovada ali pelo presidente da República. Eu não sei se ela já está em vigor, mas ela é muito mais rigorosa. E a punição para o Santos, imagino eu, que vai ser baseada na nova lei geral do esporte. Vai ser uma punição rigorosa. Rigorosa, eu digo, vai ter perda de. O estádio vai ser interditado por algumas partidas, ou vai jogar com portões fechados por algumas partidas, e isso vai pesar. Porque são jogos que, imagina, pega uma pena branda, na minha opinião. 3 jogos. 3 jogos. Isso para mim é uma pena branda, hein? Uma pena branda. Pegar 3 jogos. O clube, obviamente, não tem culpa. Você pode falar assim, o clube não tem culpa. Quem tem culpa é o CPF, né? É o cidadão que praticou o ato violento. Concordo com você, mas assim, há um esforço do Santos para entregar esses personagens?
né? Muitos clubes não fazem, não despendem muitos esforços, né, para mostrar, para entregar para as autoridades quem foram os responsáveis. Então, como o clube está fechado com a torcida está fechada com o clube, quem tem que ser punido é o clube, né? Lamentavelmente é isso. Porque muitos torcedores vão por essa linha. Ah, tem que punir o torcedor que fez isso. Tá, para punir o torcedor, o clube que tem as imagens de segurança e tudo mais, ele tem que entregar, né, os protagonistas, né, das cenas de barbárie, né? E o clube muitas vezes não faz isso, né? Não, poderia, assim, é difícil, já é difícil, mas eles sabem quem são e não vão entregar. Né? Não vão entregar porque, assim, são parceiros, né? São parceiros políticos, de certa forma. Então, o clube que vai ser punido no final das contas. E o torcedor que quer ir lá para prestigiar, para ver a Vila Belmiro, né? Esse templo do futebol, onde o Pelé jogou, o Pelé morreu, aí faleceu recentemente. Então, assim, muita gente, eu acho que ainda tem tem essa curiosidade. Eu quero, eu não fui visitar a vila após a morte do rei. Eu quero muito ir, por exemplo. Eu quero muito ir. Só que aí se fecha os portões, se de repente tem uma oportunidade, eu posso ir no próximo jogo, por exemplo, né? Não vou poder ir. E eu imagino que muita gente deva ter o mesmo feeling que eu. Pô, não fui na vila, mesmo que não seja santista, tá? Mesmo que não seja santista, pô, não voltei pra vila após a morte do rei, quero muito. E aí, às vezes, se o cara, o cidadão, tem um final de semana que é possível ir, que ele vai ter tempo de ir, o ingresso tá legal, tá num preço ok, ele compra, e aí, não vai poder ir, cara. Não vai poder ir, né? Esse torcedor que genuinamente quer ir lá para apreciar a cidade, apreciar o estádio, né, o templo sagrado do futebol, ou para torcedor que vai para apoiar a equipe mesmo, esses torcedores não vão poder, né? Infelizmente não vão poder. Então, como eu falei, eu acho que a punição vai ser um pouquinho mais severa, justamente por conta da nova lei geral dos esportes, e eu acho que tem que ser punido. Concordo com as pessoas que falam, pô, os torcedores que protagonizaram o espetáculo de barbárie, eles que tinham que ser punidos. Sim, concordo com isso. O clube não pode ser lesado por isso. Mas como o clube também não contribui para entregar os caras, a gente entende que é um grande, é um grande combinado, né? É um grande combinado. Vocês nos apoiam, a gente te apoia, né? E é isso que assim segue, né? A vida política do clube segue, e quem tem que ser punido é o clube. Se tá todo mundo ok com isso, quem sou eu para dizer que é o contrário, né? Quem sou eu para dizer que é o contrário? Se o Rueda, o presidente e a gestão Rueda, né, os dirigentes, estão todo mundo ok, porque eles vão seguir com apoio político, então quem sou eu para dizer o contrário? Vocês estão ok, o clube tem que ser punido e assim vai seguir a vida, né? E assim vai seguir a vida. Porque vai ser só assim, na forçação de barra, que os caras vão falar, pô, a gente prejudicou muito o Santos, hein? Gente precisa se controlar, né? Vai ser só assim, na punição ao clube, né? Na punição ao clube. E quanto que o Santos vai perder? Aqui a gente traz, vamos trazer a tabela de novo. O Palmeiras, resultados da rodada, tá? O Palmeiras se mantém aqui na segunda colocação, pode ser ultrapassado pelo Flamengo. O Galo que empatou está em 19. O São Paulo que venceu chega à sexta colocação, 18 pontos. Fluminense 18 pontos, empatou com o Galo. O Fortaleza com a vitória sobe 7 posições, importante. O Atlético cai algumas posições, 16. O Cruzeiro está aqui, 14 pontos. O Santos, 13 pontos. Ainda tem uma distância importante para a zona do rebaixamento, mas dependendo da quantidade de jogos que a Vila for interditada ou que o Santos joga com portões fechados, o Santos pode flertar perigosamente com a zona do rebaixamento. Pode perigosamente ao custo dessa brincadeira que o torcedor protagonizou, né? Olha o preço dessa brincadeira, né? Enfim, cada um sabe o que cada um sabe o que faz. O momento, para mim, é de apoiar o time. É de apoiar o time, mas não existe esse entendimento nesse momento, né? E aí, se de repente o time entra no zona de rebaixamento, aí os caras vão querer apoiar, né? Mas aí também não vai dar porque o portão vai estar fechado, né? Olha que engraçado. No momento que o clube mais precisa, os caras não vão poder. Por quê? Porque eles mesmos fizeram a cagada, né? Todo o respeito da palavra, obviamente. Tá, vamos embora. Vamos com a coletiva do Duílio. Com a coletiva do Duílio e do Vanderlei Luxemburgo. O Duílio fala primeiro, depois vem o Luxemburgo. Corinthians TV, sempre fazendo convite para vocês, né? Assim, não falta muito para 2 bilhões, né? Então,
eu gostaria de pedir ao torcedor corintiano, compartilhe com seus colegas, né, com outros torcedores. O Corinthians tem uma torcida de milhões, dá para aumentar esse número, tá? Então, fazendo sempre o convite para você se inscrever no canal, curtir o vídeo se você gostar. Eu já curto de antemão, obviamente, para dar uma moral para a TV de todos os clubes, não só do Corinthians, como eu sempre digo. Ah, mas é meu rival. Mas você precisa fomentar o esporte, né? Você precisa, cara, assim, se a gente quer o futebol mais forte, curte o do rival também, cara. Faz parte, né? Vai, pô, apoia ali. Mas a TV do clube só mostra agenda positiva. Pô, gente, mas aí de agenda positiva para agenda positiva, pelo menos você consegue ver ali seu ídolo, né? O jogador do seu clube. E vai mostrar só coisa boa. Os caras se divertindo. Mas pelo menos você vê alguma coisa, né? Já é alguma coisa. É uma miragem, muitas vezes, porque assim, você sabe que o clube está em crise e os vídeos da TV só mostram coisa alegre, né? É uma miragem, mas pelo menos o torcedor, ele fala, pô, tá tudo legal, os jogadores estão felizes, né? Vamos ter esperança, né? É sempre importante manter a esperança e a superstição em dia, né? Às vezes, né? Às vezes é importante isso também. Então, como eu sempre falo, deixar moral para a TV de não só do Corinthians, mas de todos os clubes. Abrir o podcast falando, assim, é uma postura do Duílio que eu gosto muito dele dar a cara a tapa, dele aparecer nos momentos delicados, momentos difíceis, ele sempre aparece, dá essa satisfação para o torcedor, isso eu acho importante e uma coisa que falta a muitos dirigentes, né? Alguns se escondem, outros fazem uma nota oficial que não é nem dele, é do clube, né? E aí quando vence, ganha título, aí aparece, né? Isso é uma coisa que eu acho que falta a alguns dirigentes. Tem que aparecer nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos de crise, né? Porque você representa uma torcida apaixonada, né? No caso aqui o Duílio, uma torcida de milhões e milhões, e o torcedor quer ouvir palavras do dirigente, né? Não só do treinador, não só de um jogador, não só de um diretor, do presidente, né? Porque ele que é o maestro da obra no final das contas, né? Ele que é o diretor do filme, tá? Vambora então. Palavras do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians. Deixa eu ajustar o áudio aqui primeiramente, tá? Bora, assim, vou tentar acelerar porque depois vem o Luxemburgo. Então eu quero ouvir pelo menos o comecinho da coletiva do Luxemburgo. Presidente, boa noite. Bom, inevitável não te perguntar, para pedir para você comentar os dois episódios, né? Tanto ontem com o ônibus da delegação, como hoje com o jogo que não terminou, por favor. Eu fiz questão de passar aqui, infelizmente a gente não tem a zona mista e eu não poderia estar falando com vocês. Muito triste, né? Muita tristeza em relação a isso, violência no futebol. Pô, coitado, assim, pô, você pode não gostar ou não gostar do Willian, mas, pô, coitado do Willian, ele tem essa tosse há muito tempo, mano. Caraca, velho, o Duílio, ele precisa se consultar ali com... Não tô brincando, tá? É respeitosamente que eu digo isso, tá? Ele precisa se consultar com o mesmo médico do Barolo, velho. Porque o Barolo também ficou aí quase um ano tossindo nas lives, nos vídeos dele. E o Duílio desde o começo do ano, né? Ele tá tossindo muito, mano. Assim, eu não tô brincando, não tô zoando, eu tô falando de verdade, né? Coitado do cara, mano. Toda coletiva que ele aparece, ele tá com muita tosse, mano. Só aumenta pelo que a gente tem acompanhado, manifestações em todos os clubes, protestos, acho que são legítimos, mas tudo tem um limite, né? Então, a gente lamenta e o Corinthians vai fazer todo o possível e impossível para que a gente tenha segurança, para que o futebol volte a ser, como hoje muitas famílias aqui assustadas, como ontem, né, na chegada do ônibus, deixando claro, ninguém tem medo de descer. Mas eu não vou colocar uma delegação de atletas em risco e principalmente a torcida que foi no hotel receber jogadores com seus filhos, famílias. Então qualquer tipo de confusão ali no descida da delegação podia criar um problema muito maior, né? E esse problema está batendo na porta, né? A gente está sempre falando que a qualquer hora vai acontecer uma tragédia, já aconteceram várias, mas elas estão cada vez mais perto. Então acho que a gente tem que repensar tudo isso. O Corinthians também vai repensar a sua relação também com as torcidas organizadas. Nós vamos conversar internamente para ver qual caminho nós vamos seguir. Isso é um ponto importante. Desculpa cortar aqui, porque isso é um ponto muito importante que o Duílio falou, tá? De repensar a sua relação com as torcidas organizadas. Obviamente que cortar relações com a Gaviões da Fiel vai ser muito difícil de acontecer. É muito improvável, né? Mas o Corinthians tem tantas outras torcidas organizadas. Isso é um ponto importante que ele colocou, tá? Porque o Corinthians é um clube que, tradicionalmente, ele tem uma relação muito próxima com as organizadas, né? Obviamente que a relação mais próxima é com a Gaviões.
A Gaviões, por exemplo, foi a que deu o aval, foi a única, né? Que aparentemente deu o aval para a contratação do Cuca, porque todas as outras se manifestaram de forma bastante contundente nas redes sociais contra a contratação do Cuca. A Gaviões foi uma das que deram a bênção para o Duílio, por exemplo, mas assim, pode ser um ponto de virada importante, tá? Imagino que a relação com a Gaviões não deva ser quebrada, mas você repensa, só de ele falar de repensar é algo importante. Porque hoje, quando a gente fala de clube e torcida organizada, qual que é o clube que não tem essa relação tão forte com a torcida organizada? O Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, tem a relação cortada. A direção do Palmeiras tem relações cortadas com as organizadas. Não há qualquer tipo de relação. Né? Isso aconteceu com o Paulo Nobre, né? Isso foi citado depois desses episódios, né? Tanto do Corinthians quanto do Santos, os programas esportivos citaram isso várias vezes, né? Isso começou com o Paulo Nobre rompeu com as organizadas, e a Leila Pereira, no início, ela teve uma parceria muito forte, inclusive financiando o Carnaval, e aí teve um episódio com um dos dirigentes do Palmeiras, que ele era corintiano, e a torcida organizada sempre pegando no pé. E aí eu acho que teve uma reunião da Leila com a organizada, eles falaram que iam parar de pegar no pé do cara, do dirigente que era corintiano, era coisa do marketing, se eu não estou enganado, e voltaram a pegar no pé do cara, né? Aí a Leila demitiu o cara, acho que ele se demitiu, e com a demissão dele, a Leila cortou relações com a organizada, né? Então você vê, é a mesma coisa, o Vasco lá, né? Os caras estão cobrando o CEO que era associado do Flamengo, né? É associado do Flamengo, assim, isso não tem nada a ver, né? O cara tá lá, ele tá fazendo o trabalho dele profissional, como esse caso do Palmeiras também. E aí, levou isso. Valeu a pena? Valeu a pena ter tanto pego no pé de um cara e perder um financiamento que vinha da Leila Pereira? Eu acho que não valeu a pena, né? Eu só acho que não valeu a pena. E a torcida não vai deixar de apoiar. A torcida do Palmeiras não deixa de apoiar. Obviamente que quando cobra, eles vão pesar muito mais a mão, né? Porque não vão poupar ninguém. Mas não tem o que poupar também. A gestão do Palmeiras ela é de excelência. Tudo que os caras começaram a pegar no pé e criticar, o torcedor em geral não vai na onda. Não vai na onda, porque não tem por que ir na onda. Ele sabe que a gestão ela vem sendo bem executada e que o trabalho vem sendo bem feito, né? Então tem dessas coisas. No caso do Palmeiras, eu estava até falando sobre isso, a gente estava ouvindo a Leila Pereira ontem, é uma situação um pouco mais tranquila do Palmeiras, porque os resultados esportivos vêm junto, né? Vem junto. Financeiramente está bem, tem resultados esportivos, tem um bom elenco, tem um grande treinador, a comissão técnica, assim, tá tudo bem em sintonia. Então, qualquer coisa de qualquer pessoa mal intencionada que tenta criar uma crise no Palmeiras não dá certo, né? Pode durar até por 1 ou 2 dias, porque assim, todo mundo gosta de uma fofoquinha, né? E eu sempre falo aqui, a gente foca no jogo, nas táticas de jogo, mas uma fofoquinha a gente gosta também. Pô, a gente é filho de Deus também, né? Mas no Palmeiras dura pouco tempo. No Corinthians não, o negócio reverbera, né? Até porque a torcida é gigantesca. E o Duílio citar esse fator de repensar a relação com as organizadas, isso é algo, acho que, muito relevante, tá? Isso é algo só dele ter citado. Ele pode nem cortar relação com nada, mas com nenhuma das organizadas. Mas só dele mencionar, que isso é algo que sequer era mencionado, né? Só o fato dele mencionar isso e sugerir, isso é algo muito importante. Isso pode ser um ponto de virada no futuro, não só para o Corinthians, tá? Não só para o Corinthians. Nos últimos 10 dias, sei lá, 10 manifestações de alas diferentes das torcidas, tem eleições no clube e nas torcidas, e o Corinthians não pode ser sempre prejudicado com isso. A gente sabe do momento, sabe da responsabilidade, sabe o que trabalho que tem que ser feito para que a gente esteja na posição que o Corinthians tem que estar no Brasileiro, mas daí para a violência aí já é uma distância muito grande. Presidente, é muito importante a sua palavra aqui, né? Você sempre esclarecendo para a imprensa, mas em algum momento jogadores chegaram a você, o Alessandro, não vamos jogar. Isso existiu ou não existiu? É muito importante esse pronunciamento. Não existiu. Eu não quero aqui citar nome de colegas, mas, gente, é o que eu acabei de falar, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias, com as informações. Isso jamais existiu. Em nenhum momento. O Corinthians vai jogar onde tiver que jogar, vai cumprir seus compromissos e vai ter a segurança ao lado. A gente entendeu que ontem o melhor vai retornar pelas questões que eu coloquei.
Mas também muita coisa de notícias, de informações, de blogs, e a gente tem, todos nós que vivemos no futebol, vocês vivem do futebol, eu estou de passagem, está acabando meu mandato. Mas é triste a gente ver isso, a gente está entre os clubes conversando sobre liga, querendo melhorar o produto, melhorar o futebol, melhorar a experiência do torcedor, e muitas vezes algumas notícias atrapalham, jogam tudo de fora, colocam o torcedor às vezes. Não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, falando que a imprensa coloca a torcida contra o clube. Não, só falando que existem, como você citou, um jornalista deu essa notícia que o Corinthians estava pensando em não jogar. Então, são coisas que a gente lamenta e pede que tenha responsabilidade no que for falado, né, para o público, porque o resultado está aí, o que a gente viu hoje. É isso aí, essa notícia aí que ele falou. Primeiro, assim, deixa eu só voltar, né, que a gente tava falando, a notícia foi tão, o que ele falou foi tão impactante para mim que eu falei, cara, eu esqueci o que ia falar também, né, sobre ele rever a relação com as torcidas organizadas, mas ele explicou do porquê que o Corinthians voltou para São Paulo, né? Ele, obviamente, ele ainda não falou, e nem sei se ele vai falar do impacto que isso teve no planejamento do Corinthians. O Corinthians venceu, ok, mas houve impacto. Houve uma lesão, né? Lesão, eu digo assim, no planejamento e nos cofres do Corinthians, porque nada era um hotel que recebeu a equipe. Né? E o Corinthians pagou uma reserva para ir para lá, até porque você tem que destinar uma série de quartos, uma série de profissionais, prover espaços para os caras trabalharem, né? Isso é uma perda que os caras reservaram, é uma perda de dinheiro, que é dia de jogo do Santos, o hotel poderia ser destinado para receber hóspedes que vão para Santos para assistir uma partida, por exemplo. Não digo que serão muitos hóspedes, mas alguns vão, certamente vão. Então o hotel perdeu dinheiro, o Corinthians acabou perdendo dinheiro com essa reserva também. Ele não falou sobre isso, né? Mas ele explicou do porquê que preferiu voltar para São Paulo, porque tinha muita gente lá, né? E se de repente há um confronto com a polícia, cara, assim, todo mundo que foi lá foi gente cobrar. Foi gente cobrar. Foi gente que tava num tom acima. Mas foi muita gente também que tava lá com a família, né? Porque o Corinthians tem uma torcida gigantesca no estado de São Paulo. Tem torcedores corintianos na Vila. Na Vila, né? Em Santos, né? Na Baixada da Vila. Na Vila Belmiro também acho que tem torcedores corintianos, um ou outro, talvez. Mas na Baixada Santista, né? Tem muitos torcedores corintianos lá. E eles moram lá. Eles falam, pô, não vou até a capital paulista para ver o jogo do Corinthians, porque aí você vai para voltar para Santos, o cara chega de madrugada em casa. Então, assim, pô, ele tá tendo a oportunidade, pô, não posso ir no estádio, porque é torcida única. O que eu vou fazer? Eu vou receber o time. Tentar tirar uma foto, tentar pedir uma camiseta, pedir um autógrafo, se der tudo certo. E essa galera que vai apenas pela curtição, né? Pelo momento de ver a sua equipe de coração, o seu ídolo, cara, eles poderiam entrar no meio de um confronto. Porque assim, se há um enfrentamento, a polícia de repente começa a jogar bomba de gás, cara, você cria um tumulto. E o Corinthians prezou pela integridade dos atletas, mas não só pela integridade dos atletas, mas do torcedor que estava lá apenas para curtir aquele momento, de ver o time, de ver a delegação, de ver o treinador, os jogadores, né? E infelizmente não teve essa oportunidade também. Então, assim, não foi só o Corinthians que foi lesado, né? Você vê que quando a gente vai pensando quem mais pode ter sido lesado, pô, tem um torcedor que vai lá que, poxa, vim aqui, era uma oportunidade de ver o time do Corinthians e não vou poder, né? Nem consegui ver. Nem consegui, porque o vidro é filmado, né? O vidro é escuro, não consegui nem ver os caras, né? Fica uma frustração gigante, né? Fica uma frustração gigante. Ele cita também vários outros episódios de várias outras equipes que também sofreram com o protesto da torcida, né? Também tiveram protestos, torcida cobrando, e ele fala, cara, uma hora vai acontecer, isso é coisa que a gente sempre fala, uma hora vai acontecer. Já acontece, né? Já acontece. Casos graves em relação à torcida, mas quando se fala que vai acontecer algo grave, algo sério, é assim, é algo de um atleta, uma confusão generalizada sair lesionado de forma pesada, né? Uma delegação, eu digo, né? Uma delegação se machucar de uma forma pesada por esses confrontos, né? Porque confronto de torcedor a gente sabe que tem jogador cobrando, torcedor cobrando jogador na rua, a gente sabe que tem bate-boca, a gente sabe que tem. Às vezes rola uma agressãozinha, uma tensãozinha a mais, mas eu digo uma delegação, né? Num ônibus, de alguém se machucar sério, né?
alguém se machucar, não. Várias pessoas se machucarem sério a ponto do time não, assim, ter um desfalque importante. Isso tá para acontecer, né? Em algum momento vai acontecer. E ele fala também da questão das notícias, né? Porque falaram, o Corinthians não vai jogar, tá considerando não jogar. Isso aí é uma fake news total, né? Isso é uma fake news total. Não há qualquer hipótese do Corinthians considerar não jogar. Não há qualquer hipótese do Corinthians dar um WO para um rival ainda por cima, né? Não há qualquer hipótese. Por mais que você fale, pô, mas o quanto tem de simbolismo nisso, né? Tem um simbolismo gigante, mas não é algo que o Corinthians vai protagonizar. Ainda mais um time já está numa situação de crise, na capital paulista, chega em Santos, é recebido de forma hostil, você de repente não entra em jogo, toma um WO do Santos, com o risco de rebaixamento batendo a porta, isso não ia acontecer em hipótese alguma, né? Isso não ia acontecer em hipótese alguma. Duílio, você sempre foi um cara muito aberto ao diálogo com as torcidas organizadas, sempre respeitou, inclusive, o espaço deles. O Corinthians cansou de ser criticado por isso, né? Mas você e os presidentes que vieram antes de você sempre promoveram esse diálogo, abertura de centro de treinamento para uma conversa, e tudo mais. Esses últimos casos, eu vou usar a palavra rompimento, pode até parecer um exagero, mas não, mas é isso mesmo. Determina um rompimento da diretoria, pelo menos atual, com as organizadas, ao menos nesse sentido de abrir CT, de chamar para conversar, vocês vão tocar a vida agora independentemente deles e sem nenhuma relação com eles. É isso, só para ficar claro. Bom, Salvador, vamos lá. Em relação à relação que nós temos com eles, sempre fui a favor da paz, da conversa, nada de violência, por isso sempre atendemos. Não quero falar aqui o que vai acontecer, porque eu coloquei há pouco. Nós vamos repensar, vamos ver se a gente também, como clube, está errando em algum momento para que aumente essa violência ou não. Eu sempre fui a favor da conversa para que a gente tivesse paz. Não só no Corinthians, mas em todos os lugares. Se não estiver adiantando conversar, não faz sentido se a gente não tiver paz. Mas não é uma decisão tomada, nós vamos conversar internamente para ver como a gente vai seguir. E deixando claro que a gente não está falando de torcida organizada e não está falando de torcida do Corinthians. A gente está falando de algumas pessoas das torcidas, algumas organizadas, outras não. O Corinthians é um clube centenário, a gente sabe da importância da Fiel, o Corinthians existe pela sua torcida, é o maior patrimônio nosso, a gente respeita muito e não quer também generalizar, né? Nós somos quase 40 milhões e a gente está falando aí de uma minoria muito pequena que a gente não pode generalizar, mas nós vamos repensar sim como a gente vai seguir daqui para frente. Como o Duílio deixa claro, né? Não vai ter rompimento, mas eles vão repensar, né? Vamos ver o que vai sair disso aí, tá? Eu vou avançar para a gente pegar o início da coletiva do Luxemburgo, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos avançar aqui. Para que o Corinthians alcance uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro, para que o Corinthians saia campeão da Copa do Brasil e para que nossa torcida fique feliz e não tenha mais motivo de protestar. Obrigado, gente. Obrigado, presidente Duílio Monteiro Alves. Queria falar para vocês, porque eu sei que vocês vão me perguntar, né, então eu vou antecipar. Eu não dei nenhuma declaração sobre o que aconteceu ontem, não era porque eu não tinha que dar declaração, porque nós tínhamos que estar preocupados com o jogo, né? Então agora, pós-jogo, nós temos que falar de algumas coisas que são importantes. A decisão de voltar ontem, nós conversamos com o presidente por telefone, ele não estava presente porque ele viria hoje, normal, e falamos, olha, aqui está com uma dificuldade muito grande de nós sairmos aqui, tem crianças e mulheres e torcedores de torcidas organizadas, mas tem torcedores também que foram lá simplesmente para poder pegar um autógrafo, tirar uma foto com a gente, e se nós descêssemos ali, a Polícia Militar hoje falou que tinha segurança, mas nós dentro do ônibus estávamos nos sentindo desconfortável, porque se quebra um vidro, se nós descêssemos ali e sai um conflito, crianças, senhoras, mulheres, poderia causar uma coisa muito desagradável, e nós tivemos bom senso de voltarmos para São Paulo, acabar com o tumulto, voltamos para a nossa concentração, concentramos, descemos hoje com a Polícia Militar fazendo a nossa segurança, chegamos ao estádio aqui para jogar e jogamos um jogo de futebol, que é o que tem que ser ganhar dentro do campo de jogo. Então, lamentar, porque às vezes, deixa o pessoal dar uma sossegada ali, às vezes as pessoas falam tantas coisas, como falaram aqui que nós, o presidente não queria que nós jogássemos, não existe isso, né? E alguém fica inventando coisas como se factuais, como se fossem realmente fatos concretos, e criando uma situação desagradável para nós. Então só temos que lamentar. Porque os jogadores jogaram o jogo, foi por causa de ontem, nós voltamos para São Paulo. Nós ganhamos o jogo porque nós treinamos 10 dias, nos preparamos para um jogo difícil fora de casa, contra adversário. O que nós queremos, que o futebol precisa, na grande verdade, e vocês são os percussores disso, que a nossa voz chega através de vocês a todo mundo. Nós queremos paz. Paz para trabalharmos. Ou você acha que uma pressão vai fazer você ganhar?
Ou uma porrada vai fazer você ganhar. Porque para você ganhar é trabalho ao longo do tempo. Uma competição ela não termina, que nem a gente vê as críticas. Começou o campeonato com 3 rodadas, já está na zona de rebaixamento. Mas caramba, nós temos mais 35 rodadas pela frente. Como é que você pode determinar aquilo que vai acontecer em 3 rodadas? Quantas pessoas se equivocaram em análise precoce de falar que fulano vai ser campeão, o outro vai ser cair, o outro não vai, muda a coisa todinha. Acho que esse bom senso precisa de existir no futebol e ter paz para nós trabalharmos. Porque quantas vezes vocês viram pessoas que vão, porque nós somos ídolos de alguém, vão aos hotéis, vão ao centro de treinamento, vão encontrar com a gente na rua e de repente sofrem agressões desnecessárias porque alguém cismou de apelar, de fazer pressão através da violência. Não existe isso. Essas pessoas que nós somos ídolos, eles querem tirar uma foto, e uma foto dura 10 segundos, não mais do que 10 segundos, e a pessoa vai embora contente. Infelizmente, ontem, o bom senso fez com que nós voltássemos para São Paulo e pudéssemos descansar e voltar para o jogo hoje. E outra coisa que eu vi, vou me referir a ela porque eu vi, por acaso, na internet, a gente fica vendo, foi na Marília Ruiz, que ela fez um comentário sobre violência que aconteceu com a gente ontem aqui. Aí alguém meio desavisado, que são os internautas hoje, isso repercute, falou que aquilo que nós tivemos ontem não foi nada de pressão. Aí mostraram um vídeo da torcida toda do Corinthians pegando o ônibus, cercando o ônibus do Corinthians, era o ônibus do Corinthians, dando porrada com bandeira, com isso, aquilo outro. Quer dizer, essa pessoa simplesmente achou que aquilo ontem não era uma coisa que nós teríamos que descer para criar uma confusão, porradaria, briga, alguém se machucar, e mostraram que aquilo que lá atrás aconteceu é que a violência, cara, violência é violência, independente se ter muita ou menos pessoas. Então a gente tem que lamentar tudo isso, dizer que é ruim para o futebol, a imagem do futebol brasileiro fica sempre arranhada com respeito a isso, e vocês da imprensa, a gente respeita, mas são as pessoas que vão fazer essa coisa mudar, porque nós não conseguimos chegar à casa das pessoas se não for através de vocês. Nós vamos criar bom senso, ou senso, seja lá o que for, se não for através de vocês. Então é isso que eu queria falar, dizer que nós voltamos e foi uma decisão sábia para evitar qualquer tipo de problema. O que nós vimos hoje, lamentável. Eu já trabalhei aqui na Vila Belmiro, lamentável. Quem sai prejudicado é o clube. Quem saiu prejudicado com falas homofóbicas? Foi o Corinthians, que perdeu o mando de campo. Estão tentando transformar. Então, isso tudo tem que colocar em conta, tem que saber como é que funciona isso. Né? Então, é lamentável você ver isso aí. O Fluminense, há 1 mês e meio atrás, era a sensação do futebol brasileiro. 1 mês e meio depois, passou a não prestar, invade torcida, dá uma porrada de jogador, faz isso aqui. Caramba, o que é isso, rapaz? Onde é que nós vamos parar? Nós só queremos paz e poder trabalhar. E tenha bom senso. As pessoas têm um bom senso. Só isso. O Luxemburgo, ele deixou um desabafo aí. Legal também o Luxemburgo desabafar, porque muitas vezes essa questão da torcida, ela é relativizada, né? Várias e várias vezes, não só por dirigentes, mas por treinadores também, que falam que o torcedor está na sua razão, o torcedor está na sua razão, o torcedor tem o direito de protestar, o torcedor tem o direito de se manifestar. Né? Muitas vezes isso é relativizado, algumas vezes isso é relativizado. Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso porque acontece alguma atitude um pouco mais enérgica e o clube ou o treinador ou o jogador, ele relativiza às vezes, né? E é importante você falar isso. Cara, isso não é normal. Como ele falou, por exemplo, teve esse episódio do Corinthians do Santos, do Corinthians em Santos, e aí falou, teve a Marília Ruiz falou sobre violência e tudo mais, e um internauta lá colocou o que é violência de verdade para ele, né? Que é o torcedor indo lá, batendo no ônibus, batendo com bandeira e o caramba, né? Não, violência é violência, como disse o Luxemburgo. A violência ela não precisa ser física. Existe a violência física e a violência psicológica. Esse tipo de coisa mistura os dois, né? A violência física, porque tem imagens de alguns torcedores um pouco mais exaltados batendo no ônibus, sim. Pode ser, você fala, foi 1 ou 2, mas bateu, cara. Mas bateu. Dali para instalar e mais pessoas se manifestarem de forma violenta, é 2 palitos, né? É 2 palitos. O Luxemburgo falou, a polícia disse que tinha segurança para o clube descer. Mas a decisão do clube, como disse o Duílio e o próprio Luxemburgo, não foi só em relação à delegação, à segurança dos atletas. Foi também por uma segurança das pessoas que estavam em volta. A integridade não só do torcedor apaisana, que foi lá para tentar tirar uma foto, um autógrafo, mas também do próprio torcedor que estava exaltado, né? A integridade desses caras também. Porque se dá uma confusão, né? Às vezes o cara vai lá só para bater boca. Mas aí dá uma confusão, toma bala de borracha, toma cacetete na cabeça, na orelha, né? Assim, é brincadeira, modo de dizer, mas está sujeito a isso. Se dá alguma coisa errada e começa uma confusão generalizada,
todo mundo paga o preço, não só os atletas, as pessoas que estão lá apenas para um momento de entretenimento e os caras que foram lá para, assim, que estão mais exaltados, né? Então, assim, a integridade de todo mundo fica ameaçada. Fica ameaçada. Então, assim, como disse o Luxemburgo, violência é violência. Não tem isso de, que aconteceu na chegada da delegação em Santos, não foi nada, né? Aquilo lá não foi nada, foi apenas... Não, violência é violência, como diz o Luxemburgo. E ele até fala, pô, é lamentável, porque assim, ele até fala desse episódio de homofobia, né? Que o Corinthians, a princípio, vai ser punido, né? Vai ser punido com um mando de campo, mas tá recorrendo e tudo mais para minimizar essa punição, mas quem é punido é o clube. Cara, isso é um custo muito elevado para o clube. A gente está falando de Corinthians, para o Santos, o Corinthians é um jogo apenas, né? Para o Santos, cara, vai ser um negócio, imagino eu, muito pior, cara. Muito pior. Mas por que também isso acontece? O Luxemburgo, ele fala, pô, vocês da imprensa também precisam difundir essa, a gente pode dizer assim, essa mensagem de paz, né? O Luxemburgo manda dizer, mas, cara, e o dirigente que deixa as organizadas entrarem no clube, no CT, para conversar com os jogadores, né? Isso acontece em vários clubes, não só em um, isso acontece em vários clubes. E o Corinthians é um deles, né? Então, assim, não é só a imprensa que tem que difundir as mensagens de paz. O clube tem que deixar claro que, assim, o torcedor é daqui para fora. O torcedor tem o seu valor, ele tem o seu papel, ele é muito importante. O Duílio fala até em certo ponto da sua coletiva, é o maior patrimônio do clube, e eu concordo com ele. Só que, assim, o torcedor tem um limite. O torcedor tem um limite da onde ele pode chegar e da onde ele pode ter um acesso. E essa responsabilidade do clube, né? Do clube. Isso o Vanderlei não cita. E como eu disse, muitas vezes isso é relativizado. Às vezes o torcedor ele xinga em massa, né? Um atleta ou um treinador chamando de burro. Isso é violência, isso é assédio moral. Isso é violência, cara. Não é uma violência física, como eu falei, é uma violência psicológica. Isso é relativizado. Então, como o Luxemburgo disse, violência é violência. Violência não é só física. Então, assim, se é para fazer um desabafo e uma leitura do que está acontecendo, do momento que vem passando não só o Corinthians, mas tantos outros clubes, e citar que violência é violência, ok, eu concordo com o Luxemburgo. E eu acho o manifesto dele, o desabafo, super válido. Só que ele tem que ir para todas as esferas. Ele tem que ir para todas as camadas. Porque ele, antes da parada da FIFA, o torcedor cobrando e manifestando, ele fala, o torcedor tem razão de se manifestar. O torcedor tem todo o direito de se manifestar. Agora, chamar jogador de burro, ameaçar em rede social, isso é violência. Não é uma violência física, mas é uma violência psicológica. Tá? Isso é assédio moral. Tá? É atentado contra a honra. E por aí vai. Então, assim, faço das palavras do Luxemburgo as minhas. Violência é violência. Só que se a gente vai fazer a leitura da realidade, a gente tem que ir para umas camadas, a gente tem que ampliar as camadas, né? Não é só esse episódio da Vila Belmiro, não é só o episódio do Corinthians, do ônibus do Corinthians chegando em Santos, tá? E o coro para a demissão de um treinador os membros de torcida organizadas que entram no CT, que bate boca com o jogador, que quer falar pro jogador como é que tem que jogar a bola, o que tem que fazer, quanta garra ele tem que pôr em campo. Os caras sabem quanta garra que eles têm que pôr em campo. Os caras não conhecem o Corinthians. Os caras conhecem, os jogadores do Vasco não conhecem o Vasco. Os jogadores do Cruzeiro não conhecem o Cruzeiro. Os caras conhecem. Os caras sabem do peso da camisa, eles sabem quanta garra eles têm que entregar. Não é o torcedor que vai ensinar o quanto que é garra, quanta garra que o cara tem que pôr em campo. Então, assim, os dirigentes ele têm essa responsabilidade também. Não só os dirigentes, mas os jogadores, mas o treinador. Porque muitas vezes, falei e volto a repetir, as manifestações violentas sim, tá? Violentas na questão verbal, né? Verbalmente violentas. Essas manifestações são em 99% dos casos são relativizados por esses personagens. As agressões verbais, eu digo, tá? Não as físicas, né? Jogando bomba, essas daí, todo mundo fala que é uma aberração. E de fato é.
Mas violência é violência, como disse o Luxemburgo. E isso não pode ser relativizado. Eu espero que ele não comece a... Se de repente o Corinthians começa a oscilar e o torcedor começa a se manifestar de forma agressiva novamente, de forma verbal, agressiva, mas de forma verbal, eu quero ver se ele vai relativizar. Falando que o torcedor tem razão, que o torcedor tem o direito. O torcedor tem amplo direito, total direito de se manifestar, na minha opinião. E de protestar. Isso eu acho sensacional. Eu acho que isso faz parte, né? Isso faz parte, porque o torcedor, ele é o maior, como disse o Duílio, ele é o maior patrimônio do clube. Eu concordo com tudo isso. Só que aí, eu quero ver se vai relativizar. Ah, não, tenho direito. Não, tenho o direito de protestar, mas não dessa forma. Existem formas e formas de se fazer. E como disse o Luxemburgo, violência é violência. Eu quero ver se ele vai partir para esse mesmo discurso quando o torcedor partir para a agressão verbal. Porque isso é agressão. É agressão física, mas é agressão também. Violência é violência, como disse o Luxemburgo, tá? É isso, gente. Ó, eu peço até desculpas por não ouvir mais um pouco da coletiva do Luxemburgo. Obviamente que essa rodada ficou marcada, no caso do Corinthians, pelo que aconteceu na chegada a Santos, assim, esse preparatório aí para o jogo contra o Santos. E o que aconteceu ao final da partida no jogo da Vila Belmiro, né? A torcida do Santos, a partida teve que ser interrompida porque os torcedores começaram a tirar bombas dentro de campo e objetos na saída dos jogadores, né? É lamentável, né? É lamentável. Então a gente finaliza o podcast de hoje com esse discurso do presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves e do Vanderlei Luxemburgo. Parabenizo ambos pela manifestação, né? Pela manifestação, porque eles poderiam relativizar a atuação do seu torcedor e não relativizaram. Eles cobraram, mas também em alguns momentos, como eu falei, eles fazem uma leitura apenas do que está acontecendo agora, né? Do que está acontecendo, dessas manifestações um pouco mais acaloradas, né? Um pouco mais enérgicas. Mas como eu falei, assim, muitas vezes o próprio Luxemburgo fez isso. Ele relativizou para não ficar mal com a torcida. Então eu espero que daqui para frente ele tenha um posicionamento um pouco mais firme com relação a manifestações. Quer manifestar? Manifesta, mas não de forma a agredir alguém moralmente, não atentando contra a honra de alguém, sabe? Porque isso acontece muitas vezes. E isso em 99% dos casos é relativizado, tá? É isso, gente. Peço desculpas pelo podcast longo mais uma vez, tá? Pedir perdão aqui. Agradeço aos que resistiram. Encerro por hoje, tá? A gente vai ter mais jogos da rodada, então só para trazer aqui, antes da gente finalizar de vez, tá? O podcast, é só trazer os jogos da rodada, tá? Aqui o Grêmio e a América Mineiro. O Grêmio que aí tá vendo essa situação do Soares, né? Diz que pode se aposentar. Vasco da Gama e Goiás, partida indiscutivelmente da vida para ambas as equipes, tá? Coritiba Internacional, Inter que aguarda a chegada de Ener Valencia, Cuiabá e Botafogo que segue aí nessa luta para ampliar uma vantagem importante para cima do segundo colocado, que no momento é o Palmeiras, e o Flamengo que segue na caça ao Palmeiras, se vencer, ultrapassa a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá certo, gente? É isso, agora sim eu fecho. Vamos acompanhar os jogos do dia. E amanhã a gente está de volta aí com mais podcasts para vocês. Tá? Forte abraço e até amanhã. Tchau.